Tá tudo bom, professora Dani? Tudo bem, professora Lê, pessoal de casa, tudo bem com vocês? O que temos para hoje? Pois é, nossa primeira aula da disciplina de seminário temático em saúde, educação e habitação, tá? Isso também que a gente tem atividade de estudo 1, liberada no ambiente, e o mapa. E temos outra coisa, lá na sala do café tem os vídeos, tá? E no material da disciplina a gente deixou os slides. Eixos que depois vocês vão ver que são políticas setoriais e que vão impactar, sabe onde? Se você já fez essa disciplina uma vez, bem-vindo novamente. Se você está fazendo ela pela primeira vez, vocês vão lembrar dela, sabe quando? Lá na época de fazer o TCC, lá na época de montar o projeto de pesquisa, onde nós vamos perguntar qual é o seu eixo de pesquisa, qual a sua linha. Aí muitos escolhem saúde, educação, habitação e esquecem que no começo da graduação vocês já tiveram as primeiras aproximação com o tema. Então, já comecem a pensar que eu gosto da área da saúde, o que me encanta na área da educação, o que tem o serviço social a ver com a habitação. Esse é o processo que nós estabelecemos a partir de hoje. E a professora Alexandra foi muito sábia quando ela coloca, pessoal, aula conceitual. As aulas conceituais, elas não estão ali só para rechear o seu ambiente ou só para te deixar nervoso. Ela é a introdução a todo esse processo de estudo, porque a aula conceitual ela vai detalhar todo o conteúdo que está no livro da disciplina. Se você pegou ele físico no polo, se você está acompanhando aí o seu livro de forma digital, procurem olhar, assistir a aula conceitual com carinho, com cuidado, fazendo as anotações, para depois não falar, ah, eu não sabia, eu não escutei, ou eu não vi. Por isso eu trouxe ali, fazendo essa analogia dos macaquinhos, né? Que todo mundo viu, né? Mãozinha na boca, mãozinha na orelha, mãozinha no olho. Nós não podemos nem fingir que nós não falamos, ou que não pudemos falar, ou que ninguém tenha nos dito, porque eu não escutei, ou porque eu não vi. O ambiente do estúdio, ele é um ambiente que diariamente nós precisamos consultar, porque eu ainda, se tem uma coisa que eu não faço no processo formativo de um assistente social, é milagre. Então tem aí um processo, uma via de mão dupla, porque milagre eu e a Alexandra não estamos fazendo ainda. Então, eu entrego uma parte, a Alexandra uma parte, o colegiado uma parte e você uma parte. É uma construção coletiva. Isso creio que tenha ficado alinhado com todos nós. E a aula de hoje, que é a aula 1, ela pega já o primeiro eixo, que ele é um eixo que dá base para todos os outros, que é a saúde, serviço social e saúde. Porque sem saúde nós não trabalhamos, nós não vivemos, quem teve dengue, né, o Brasil está passando aí por um surto, uma epidemia, não é uma pandemia, uma epidemia, porque aqui no Brasil a epidemia é quando ela é localizada em um determinado local, de dengue. Eu moro aqui no norte do Paraná, na cidade de Londrina, e Londrina está passando aí por uma epidemia de dengue. Isso afeta, quem teve dengue, eu já tive, deixa a gente num estado muito debilitado. Ah, professora, mas tem outras doenças? Sim, muitas. O quanto a saúde ela é importante, lembrando que saúde não é ausência de doença. Saúde ela é o bem-estar biopsicossocial do ser humano. Nós costumamos falar serviço social e saúde como só preventivo de doença, e eu comecei falando sobre doença. Quando nós precisamos já pensar em saúde enquanto prevenção, enquanto manutenção da qualidade de vida. Por isso que ela vem primeiro na nossa discussão da disciplina, depois educação e habitação. Todas elas são igualmente importantes. A falta de uma delas compromete a outra, assim como a assistência, trabalho, enfim.
Isso fica claro para vocês que nós não vamos somente falar de doenças, mas nós vamos trabalhar a qualidade, o bem-estar biológico, psicológico e social do ser humano enquanto cidadão. E puxar a sardinha para o nosso lado, porque estamos no curso de pedagogia de serviço social, que é qual é então o nosso papel enquanto profissionais ou futuros profissionais ligado a esse eixo de discussão. E o primeiro slide que vem para nós, eu não vou fazer esse recorte lá da história da política pública, lá do início, embora daqui a pouco eu vou fazer um comparativo, mas vocês têm indicações de livro, indicações, de leitura que fala como é que a saúde, a política de saúde, ela chegou até o momento em que como nós a vemos hoje. Professora, mas o SUS é ruim, mas a saúde no Brasil tem muito problema, porque isso, porque aquilo. Ok, mas ainda somos, com todos os problemas que temos, temos uma política de saúde no Brasil que é referência para o mundo. E ela nos foi garantida da forma como nós a vemos hoje, outorgada na Constituição de 1988, que é a nossa Carta Magna, como dever do Estado e direito de todos. E se ela e vocês viram isso comigo lá na aula conceitual, se ela é um direito de todos e um dever do Estado, por que nós temos ainda uma política de saúde, um sistema único de saúde tão precário? A todo momento, meus queridos, nós vamos trabalhando, enquanto assistentes sociais, com as contradições. O que não pode acontecer? Somente a crítica, pela crítica, fazendo um retrato, sabe, uma selfie, daquele momento. Porque a política, possui uma construção, ela vem de uma construção histórica. Eu vou ter que contar o ano que eu nasci, eu vou contar. 1980. Então eu nasci na ditadura, afinal, aí onde já se tinha rumores e tudo mais, pela luta da democracia. Mas eu nasci em 1980, então eu nasci numa ditadura. O regime era um regime de ditadura. Em 88, que nós temos aí o levante da democracia no país, com a Constituição, e, né, ao longo da década de 80, ela foi marcada por muitas manifestações, e diz que a saúde é um dever do Estado e um direito de todos, todos, independente se você tem carteira assinada, se você é criança, se você é uma pessoa idosa, se você é uma pessoa com deficiência, enfim, todos. Se você tem dinheiro ou não tem dinheiro, se você é abastado ou não, enfim, todos é no sentido amplo da palavra e literal da palavra. E isso nos coloca, muitas vezes, numa grande discussão. Mas por que ainda temos, em muitos aspectos da política de saúde, precariedades? Nossa, professora, mas você já conversa assim, problematizando, fazendo perguntas difíceis e tudo mais? Sim, se hoje nós temos e podemos fazer essa crítica, eu te digo uma coisa. Olha a linha do tempo da saúde no Brasil. Existem vários vídeos, documentários, filmes que retratam essa história e nós precisamos conhecer a história da saúde pública no Brasil. Muitos personagens, pesquisadores, historiadores, assistentes sociais, psicólogos fizeram parte da construção desta política no Brasil, do processo também de humanização da política no Brasil, do processo da garantia de direitos à saúde no Brasil. Um ponto nos foi ensinado a história, às vezes, de uma forma muito estática. E a história, ela é movimento o tempo todo. Ontem,
Se eu falar como foi o meu dia de ontem, eu já posso dizer para você, vou te contar a história de ontem. Por quê? A história está no passado. Mas o que acontece no passado está me influenciando hoje e pode influenciar amanhã. Então, construção. Ninguém nasceu aqui vestido, andando, falando. Todos nós nascemos o quê? Peladinhos, banguela, não falávamos, chorávamos para nos comunicar e nós fomos aprendendo. A política, enquanto construção social, da mesma forma. Então, olhem esta linha do tempo da saúde no Brasil. Nós precisamos conhecer. Opa, vou voltar aqui, que a prof, o dedinho nervoso da prof, acelerou. Então, eu tenho já um momento de desafio com vocês. Um momento que eu vou trazer uma colocação, é um avatar meu, e eu vou te fazer uma pergunta. Quem assistiu a aula conceitual, quem está fazendo os estudos, talvez você que atue já na área da saúde vai responder rapidinho para mim o que é este desafio. Então, eu vou deixar em tela cheia, porque vocês vão ouvir e também vão ler esse desafio. Combinado? Vou colocar aqui, vou deixar aqui deixa eu aumentar aqui a minha tela e vamos lá. Olá, sou o avatar da professora Daniela Sikorski. Vamos para um desafio? Suponha que um paciente diagnosticado com um tipo raro de câncer precise de radioterapia especializada que não está disponível no hospital na sua regional de saúde. Qual o tipo de direito garantido pelo SUS que este paciente pode procurar? Pense um pouco e logo comentaremos. Até mais. Olha só o desafio. Suponha, isso não acontece, mas acontece muito no Brasil, que o paciente foi diagnosticado, então, com um tipo raro de câncer, ele precisa de um tipo especializado de radioterapia, que não tem no seu município ou na sua regional de saúde. O que o SUS fala sobre isso? Como é que a pessoa que precisa deste tipo de tratamento, ela pode recorrer? E isso é muito comum, principalmente para nós, e eu já atuei muitos anos na área de saúde especializada, dentro de um hospital oftalmológico, um hospital gástrico, de pacientes que foram diagnosticados com uma doença rara ou com um tipo específico de câncer, e que o que o hospital onde eu atuava não tinha esse tipo de tratamento, nem a cidade, nem a regional. E aí, como é que faz, meus amores? Como é que esse paciente vai acessar aquilo que é de direito e que está preconizado no Sistema Único de Saúde? Prof, mas aí você me pegou. Ah, peguei. Porque quem vai para a área de saúde, quem vai atuar, vai precisar estudar. Porque não vai dar tempo. E por mais que eu dê aqui umas 100 aulas, eu não vou conseguir explanar tudo aquilo que é de direito do cidadão, que ele pode acessar, porque está preconizado lá na Constituição. Dever do Estado, direito de todos. Enquanto eu estou falando aqui, você já pensou qual é esse direito que esse paciente ele tem Olá, acesso? Então vamos lá. Anota aí do ladinho que eu já vou contar o que é isso. Vou dar um tempo. Quando eu falei para vocês ali no início da aula sobre a história do SUS, sobre a história da política e como ela foi sendo constituída ao longo do tempo, claro que o SUS ele não é eterno, não é de sempre. Fundaram o Brasil, descobriram o Brasil, enfim, lá em 1500, quando os portugueses chegaram no Brasil, já existia SUS. Não, não existia. Ao longo desse tempo, nós fomos entendendo um tipo de fazer saúde, por quê? Porque as pessoas começaram a ficar doentes, desde que o mundo é mundo, fomos adoecendo. E quanto mais fomos tendo a miscigenação, a mistura de povos, a entrada de imigrantes,
a falta de saneamento básico, mas o ser humano ele foi adoecendo. A partir do momento em que nós fomos adoecendo e morrendo, um ser humano ou vários foram parando e pensando: puxa vida, o que podemos fazer então para que as pessoas ou se curem ou parem de adoecer? Nesse sentido é que a ciência também foi avançando enquanto ciência, pesquisadores desenvolvendo suas pesquisas para descobrir a melhor forma de tratar o ser humano. Então, o cuidado está muito ligado à saúde, no sentido de cuidar da vida. Por isso, ele vem sempre primeiro aqui no ponto de discussão dessa disciplina, do cuidar da vida. Mas tem uma diferença entre entender saúde enquanto direito social e entender saúde, cuidado da saúde, como mercadoria. Há uma diferença. Se você leu ali o livro, já assistiu a aula conceitual, eu explico muito bem isso nesse processo. Nós temos ali dentro do projeto sanitarista, que sanitário vem de cuidar da saúde e das condições de saúde, sanitarista, não é de vaso sanitário e não é nada disso, até vaso sanitário vem do cuidado com a saúde, mas o projeto sanitarista entende a saúde como um direito social, o que só acontece a partir de 1988. E o projeto privatista, que nós também ainda temos em alguns lugares, que é entender a saúde enquanto mercadoria. Embora, né, quem for aprofundar esse tema futuramente vai ver que às vezes eles se mesclam, que às vezes o projeto privatista tenta aí se vestir de sanitarista, mas não é isso que acontece. Vejam, se eu entendo a saúde enquanto direito social, eu entendo que a Constituição me diz que o acesso às unidades e os serviços de saúde compreende e atende a todos a partir de um atendimento humanizado, considerando a interação dos seus equipamentos com a realidade. Eu falei no início que aqui em Londrina e na região norte do Paraná, nós estamos numa epidemia de dengue. Talvez numa outra região um pouco mais fria, ou que tenha uma preventiva muito mais eficiente, você não esteja no seu município com casos de dengue. Aqui nós já estamos diariamente nos jornais colocando o número de identificação de dengue, número de mortes por dengue. Então, a estratégia de cuidado da saúde da população, ela tem que estar alinhada com a realidade daquela população, certo? O olhar interdisciplinar. Eu não trato um órgão, eu trato um ser humano. Eu acompanho, eu atendo um ser humano que é biopsicossocial. Então, eu preciso do médico, do enfermeiro, do atendente, do segurança, do psicólogo, do assistente social, interdisciplinar. Aí eu tenho uma integralidade também. Os grupos são muito importantes porque não vivemos sozinhos. Levar a informação e o acesso à informação à população e sempre estimular para que a população, além de conhecer os seus direitos, elas participem da definição das estratégias de interação. Isso é olhar para a saúde de uma forma acessível e democrática. Quando eu olho para a segunda coluna, eu vejo saúde enquanto mercadoria, e aí eu tenho os planos de saúde regulatório, os atendimentos privados, que fazem uma seleção socioeconômica dos seus usuários. E se você mora em regiões de grandes centros, que se você reside numa cidade de grande porte, que é o que nós falamos, que é o caso aqui de Londrina, que são mais 600 mil habitantes, eu tenho hospitais privados que atendem classe A, B, C, ou seja, o projeto do hospital já foi
concebido para atender determinada fatia da sociedade. Então, é privado, vai quem quer. Não, não vai quem quer. Vai quem tem recurso financeiro para adquirir esse serviço de saúde pelo qual ele pode pagar. Então, essa seleção socioeconômica. Ah, professora, mas é muito melhor o particular. Não é essa a nossa discussão. A nossa discussão é que nós devemos ter uma política de saúde que seja capaz de atender com qualidade também a sua população. O que foi exatamente o que aconteceu na pandemia. Quando foi liberada a vacina, e para quem aderiu à vacina e tudo mais, ela não foi, não foram selecionadas, olha, quem ganha até tal X de salário vai pagar pela vacina, quem ganha Y não paga. Não, a vacina ela foi ofertada a todos, independente da sua condição socioeconômica. Por que que isso foi feito? Porque está lá na Constituição Federal, o dever do Estado e direito de todos. Ah, professora, não concordo. Não, não é esta a questão da discussão. Vejam como há uma diferença e uma linha bastante acentuada. Né? E aí ele vai colocando isso dentro da saúde enquanto mercadoria, a questão da ação fiscalizatória dos planos de saúde, essa análise, essa concepção mais assistencialista do favor, e há toda uma estratégia capitalista mercadológica por trás disso. O plano de saúde não para discutir com os seus usuários se ele quer X ou Y. A gente compra um plano de saúde. Eu tenho plano de saúde e também usufruo do SUS, né? Mas meu plano de saúde nunca me chamou para debater se eu concordo ou não, me chamou a participar do conselho e tudo mais, para participar do controle. Não, eu pago para ter aquele serviço e ok, é uma ação sem diálogo. Gente, isso daqui é uma parte apenas de tudo aquilo que nós podemos entender. E Olá, aí, eu vou pular aqui um pouquinho, porque ele vai repetir o desafio. Eu vou voltar para vocês escutarem novamente o nosso desafio. Escutem comigo. olá, sou o avatar da professora Daniela Sikorsky. Vamos para um desafio? Suponha que um paciente diagnosticado com um tipo raro de câncer precise de radioterapia especializada que não está disponível no hospital na sua regional de saúde. Qual o tipo de direito garantido pelo SUS que este paciente pode procurar? Pense um pouco e logo comentaremos. Até mais. Olá, sou o avatar da professora Daniela Sikorsky. Muito bem. E se deixar esse meu avatar é mais falante do que eu, gente. Tá? Então a prof corta o próprio avatar para poder conversar. Que tipo de direito? Então, dentro da estrutura da política de saúde, nós temos um direito a um tratamento que se chama tratamento fora do domicílio, que tudo vira sigla SUS, Sistema Único de Saúde, né? TFD, tratamento fora do domicílio. Então, vamos supor que seja ali um membro da minha família que esteja passando por essa situação. Ele não tem aqui em Londrina, um exemplo, o acesso a esse tratamento, que é essa radioterapia especializada, mas o médico prescreveu. Ele, dentro da sua especialidade, falou: para que você consiga restabelecer o seu bem-estar biopsicossocial, você precisa dessa radioterapia, mas infelizmente aqui nessa cidade nós não temos, no estado nós não temos. Mas temos esse tipo de radioterapia lá no estado de São Paulo. Como nós temos uma estrutura regionalizada e hierarquizada, eu acesso os serviços do meu município, da minha regional ou do meu estado. Prof, mas esse tratamento só tem outro estado. Por isso ele se chama fora do domicílio.
Ou seja, a estrutura da política de saúde permite que um paciente de um estado consiga fazer seu tratamento em outro estado, custeado pelo SUS, a partir de um acordo, e aí tem as vias burocráticas para que o SUS saiba que o paciente da cidade A, do estado A, consiga fazer esse tratamento no estado B sem custo nenhum. E aí, vocês terão disponibilizado para vocês também alguns links para que vocês acessem esses manuais. Ou você pode digitar aí: tratamento fora do domicílio no estado de Goiás, tratamento fora do domicílio no estado do Paraná. Dentro do site da Secretaria de Estado de Saúde, vocês conseguem acessar o manual desse tipo de tratamento. Professora, repete. Pesquisa. Vocês vão pesquisar Secretaria de Estado de Saúde. E aí vocês digitam o nome do estado de vocês. Lá vai ter TFD, tratamento fora do domicílio. E vai dar o passo a passo. Como eu, Daniela, consigo acessar esse direito. E aí tem um passo a passo. Primeiro, esse paciente aqui que o meu avatar está falando, vai precisar de um laudo médico, de uma indicação médica, vou precisar apresentar alguns documentos desse paciente, vou precisar do registro, né, do cadastro no Sistema Único de Saúde, a carteirinha do SUS, vou precisar, em alguns estados pedem a avaliação e o laudo do assistente social da condição do paciente, e aí que nós entramos. Então, eu acompanhei muito TFD, ou processo que nós chamamos, né? Processo de solicitação de tratamento fora do domicílio, principalmente para crianças que nasciam com um tipo de câncer específico que é congênito, né, no globo ocular. Então, é um câncer oftalmológico. E aí, algumas crianças iam para o estado de São Paulo, no Hospital de Barretos, ou para outra cidade, sem custo nenhum. Porque esse tipo de tratamento, ele custeia passagem, hospedagem, acompanhamento e tudo mais. Não é passeio. Por isso, nós também acompanhamos essas famílias que estão em tratamento fora do domicílio. Por que eu trouxe esse estudo de caso breve aqui para vocês? Porque dentro das nossas atribuições, enquanto assistentes sociais da saúde, nós podemos atuar em diferentes áreas e diferentes processos de avaliação. 5 eixos, né, que nós chamamos. Então, eu tenho o TFD, é um deles, mas eu tenho também o acesso à medicação especial. Por exemplo, colírio de glaucoma, algumas medicações para acompanhamento de tipos de câncer, isso tudo gratuito. Professora, mas conheço uma pessoa que usa uma medicação que custa R$100.000 por mês uma injeção. Acontece? Acontece. E eu tive que entrar com um processo para conseguir isso pelo SUS. É certo? Sim, porque eu tenho projetos interdisciplinares com os professores e alunos da odontologia, da nutrição, da biomedicina, onde nós promovemos ações socioeducativas, saúde bucal, nutricional, orientação com crianças, jovens, mães, aproveitamento integral dos alimentos. Por quê? É educativo. Certo? Então, atuar na prevenção, na educação, na informação. Então, adoro trabalhar com projetos, em grupos, e participação e controle social, que nós sabemos mesmo quanto de recurso nosso município investe em saúde? Eu sei mesmo, porque às vezes, pessoal, vamos pensar criticamente, enquanto alunos,
Eu critico a política, mas eu também não entendo do orçamento, eu não sei o que é atenção básica, o que é atenção primária, o que é uma atenção terciária. Eu não sei como é que quanto de dinheiro é investido, quanto do orçamento. E eu não falo isso só que o assistente social tenha que saber. Eu, Dani, enquanto cidadã, tenho que saber. Você, enquanto munícipe residindo, você se inteira disso? Porque quando não tem o médico no posto, quando o profissional não está lá, essa é uma ponta do iceberg. Isso é só um pontinho de tudo aquilo que funciona na política, que é muito maior. E eu digo para vocês, para mim foi muito difícil entrar na área da saúde, eu nunca imaginei, sempre fui ligada à área da educação, e depois na aula de educação eu conto a minha experiência na área da educação, mas eu fiquei muito assustada, porque eu já tinha me formado há algum tempo, e eu entendi a complexidade que é essa política de saúde, e eu achei que eu não ia dar conta. Porém, o que é que me instigou? Eu não sabia muita coisa, eu sabia da política, sabia do SUS, a sua estrutura, a história da política, da Constituição. Eu fui estudando, eu fui me aprofundando, eu fui investigando. E naquela época, gente, não tinha acesso à internet, a Google, como nós temos hoje. Muito menos canais do YouTube que nos ajudassem a pensar, não. Eu tive que ir conversando com colegas, com profissionais, com outras áreas, buscando. E aí eu fiquei mais de 10 anos trabalhando com saúde. Eu tenho um carinho imenso por isso. E qualquer área da saúde, eu nunca tirei de foco alguns pontos. Primeiro, que a minha atuação impacta a vida. Ela impactava a vida. Pouquinho ou muito. A minha intenção transformadora, a nossa intenção transformadora. O meu foco nunca foi no problema. Meu foco era na solução. Tá, não está conseguindo? Vamos descobrir por que não está. O que que pode ser feito? Quais são os caminhos que eu posso buscar para viabilizar o direito do cidadão? Porque eu não garanto o direito enquanto profissional, eu viabilizo, eu medio o acesso, eu sou ponte. Nesse sentido, eu tenho que ter essa visão crítica, ser competente, competente no sentido de buscar esta informação para levar, para apresentar resultados. Buscando o quê? Qualidade de vida da população, a saúde integral, biopsicossocial. E eu posso atuar tanto direto com o usuário ou na gestão. Então, eu tenho uma amiga hoje que mora numa cidade aqui do Paraná também, que ela é a secretária de saúde do município dela, e ela é uma assistente social, e ela se especializou em saúde pública. Nós temos professores no colegiado que também se especializaram em saúde pública. E dentro da saúde, eu posso ir para a gestão, para a questão financeira, para contato direto com o usuário. É amplo. Qualquer área que eu for pensar serviço social, gente, nunca é uma caixinha. Tá? Então, olhem com muito carinho para o SUS, olhem para esse nosso material, busquem esta informação, porque tudo isso é muito importante no processo formativo de vocês. Puxa a orelha? Puxa a orelha, porque aqui eu vou remover aqui para eu vê-los melhor. Mas, gente, olhem para isso com muito cuidado, com muita atenção, porque é uma área extremamente ampla. Vocês terão a oportunidade de aprofundar vários tópicos aqui dessa área de saúde, porque é ampla, mas ela é apaixonante. Professora, não posso nem entrar no hospital. Tá tudo bem. Lembrando que nós não medicamos o paciente, não é nosso papel, não é nossa
atribuição, comunicar órgão, tirar sangue do paciente, aferir pressão. Enquanto assistentes sociais, não. Mas esse acolhimento, viabilizar o acesso aos direitos, fazer esse intermédio com o corpo clínico, participar dos conselhos de saúde, isso sim está dentro do nosso objeto de trabalho e também está relacionado ao compromisso que nós assumimos com o nosso projeto ético-político e com a profissão. Tem o material que está indicado também no material da disciplina, que eu falei na aula conceitual, posso disponibilizar para vocês, que dentro do site do Cefes nós temos um material específico sobre a atuação do assistente social na área da saúde. E aí, gente, tem uma infinidade, eu estou olhando aqui porque eu estou vendo alguns materiais que a gente pode acessar futuramente, né? Dentro desse universo, por exemplo, ó, tá até marcadinho os meus livros, né? Vou mostrar aqui para vocês, da Ana Maria Vasconcelos, que trabalha a prática do serviço social, cotidiano, formação e alternativas na área da saúde. Olha o tamanho do livrinho. Vocês acham que o assistente social é um apaixonado pela saúde? Eu não acho, eu tenho certeza. Outro elemento, né, alguns textos, tem no dicionário crítico do serviço social, da Sarita. Aqui ela também traz alguns textos sobre educação. Gente, olha, aí o pessoal pergunta, né, o professor precisa estudar para dar aula? Não, ó, todos os livros da prof aqui marcadinho, ficam aqui no meu armário, né? E tem outros livros que a gente pode ir discutindo ao longo do processo. A questão é, eu puxo a orelha mesmo. Bora estudar, bora ler, encantados aí pelo processo e a área de saúde, temos o projeto do PIBIC, né? Iniciação científica, vocês podem propor projetos de iniciação científica com a orientação de um professor do colegiado, enfim. A questão é descobrir o nosso foco e você saber que a saúde ela é um campo promissor, amplo e que tem muita possibilidade para que você possa atuar. Combinado? Já deixo aqui o meu convite para a segunda aula da disciplina. Sexta-feira próxima, eu espero você para uma outra temática. Já deixo aí tarefinha de casa, ler a unidade 3 do livro. Tem desafio na aula que vem? Tem desafio na aula que vem também, então eu espero você. Alexandra, tudo bem por aí nos bastidores? Tudo bem, professora. Importante, gente, vocês acessarem esses materiais, entram no site do Cefes, pesquisem sobre o CRES da região de vocês, do estado, acessem nossa biblioteca, tudo isso é super importante para o processo de formação de vocês, certo? E convidamos, né, como a professora falou, para a nossa próxima aula, tá? Que é na próxima semana. E qualquer dúvida, é só vocês enviarem no Fale com o Mediador que a gente vai estar respondendo, tá bom? Mais alguma coisa, professora? Ou podemos encerrar por aqui? Podemos encerrar, já deixei tarefinha de casa. Ah, super importante. Então tá, pessoal. Até na próxima aula, semana que vem. Um grande abraço, até mais. Tchau, Até tchau. mais, pessoal.